gravando, eu já vou direto para o PowerPoint que eu já fiz para vocês, que já está até a lição de casa, que eu achei melhor do que mandar depois. Então, esse slide aí, ele já está preparado para vocês, tá? Quando terminar a aula, vocês já vão ficar com... que é o capítulo 5 do livro, né? Tá bom? Então, eu vou pôr aqui para compartilhar no PowerPoint. Oi. Você vai mandar o livro pra gente no PowerPoint, né? Vai ter que imprimir? Ou vai Não, ter que... não, é de vocês. Fica arquivado. Fica tá. arquivado, entendeu? Vocês estão Entendi. vendo já? Sim. Já, né? O Estão, que, né? Pro? O que fica arquivado? Não, é documento já que já está no slide para vocês, né? Não tem necessidade de se gastar papel. É só abrir no computador ou no celular. É porque a minha impressora ela parou de funcionar, não tem Não, tinta, não. tem que comprar. Não, Aí eu falei, se tiver que eu justamente estou fazendo assim. Também tá sem tinta. Não, eu justamente estou fazendo assim que é para poupar vocês, né? Vocês não vão ter que muito menos comprar outro livro e foi com a autorização do Léo Freiman, né? De eu colocar esse outro livro. Não sei se foi só pra mim, mas travou muito agora. É o seu que está travando, viu? Até na hora que você fala. Eu acho que é a conexão, Henrique. Na hora que você fala, trava. Vou tentar entrar de novo. Bom, então eu vou iniciando aqui, que só vou dar uma explicadinha aqui. Então, essa é a primeira página, projeto de vida de hoje, né? 16 de outubro. Esse capítulo 5, lembrando que tem gente que está me devendo a tarefa do dia 2. Dia 2, quer ver? Eu vou lembrar. Professora, essa tarefa eu mostrei no show de talentos, mas eu tinha te mandado no e-mail, eu te mandei? Sim, o teu tá, imagina, maravilhoso. Agora, o Pedro mandou. Ai, gente, isso aqui olha, ficar toda hora voltando na página. Oi, voltei. Ok. Onde vocês estão? Que página vocês estão? Não é página, eu estou no PowerPoint. Ah, tá. Tá? Que é o que eu vou mandar quando terminar a aula, eu já mando para vocês. O que eu mandei para vocês, na semana passada, não teve aula de projeto de vida, que teve o show de talentos. Mas eu tinha pedido para vocês, do projeto de vida, que era o capítulo 4. Fiz um cordel. Mas não é o cordel é de história. Tá assim, escreva um texto baseado no que foi dado em aula. Tá, o que você aprendeu sobre ser educado financeiramente? Como você pode ajudar a sua família? Existem programas em que se pode fazer em família, mais simples e muito mais emocionantes? Como seriam? Por conta da pandemia, o que podemos esperar futuramente com relação a empregos, escolas e lazer? Envie sua lição por foto. Isso eu mandei no dia 2, bonitinho, o livrinho, todo o texto do capítulo 4. Então, era uma atividade do dia 2. Semana passada não tinha, então já era para todo mundo ter me enviado isto, tá? Então, é o que eu falei, eu estou perdendo tempo nas aulas cobrando coisa de vocês. Então, tem que ter isto, tá? Então, quem mandou, ótimo. Quem não mandou, tem essa e vai ter mais essa daqui. Vocês sabem que o projeto de vida não tem prova. As notas eu estou dando por esses textos. Vai ser chato se eu puser 0. Vale 40 pontos. Nessa quarentena, a aula que eu estou mais gostando é projeto de vida. Então, pois é. Professora, essa daí eu já te mandei? Então, agora não dá para eu ver, Henrique, porque eu vejo, quer ver, no WhatsApp? Tá. Então, repete devagarinho, por favor. Eu acho que tá numa pasta aqui. Peraí.
Não, não mandou, não. Qual que é? É o que eu falei, vocês viram? Eu tenho que ficar voltando para falar com vocês. Eu não vou nem mandar slide de novo, porque vocês podem procurar no dia 2. É só ir lá, volta lá no dia 2 de outubro. Foi o dia que eu dei se não, fica assim, toda vez que vocês perdem a lição, a professora vai enviando. Aí eu acho que perde todo o objetivo que eu faço, que é de vocês prestarem atenção na aula, fazer a lição, mandarem para mim. Aí, sem brincadeira, gente, hoje foi a última vez que eu estou cobrando coisa. Então, eu acho que vocês já tá na hora de vocês verem o que vocês ganharam, o que vocês receberam, arquivar, fazer. Tem gente que já me manda assim no dia. Eu tenho lição de matemática que já teve gente que me mandou de quarta-feira. Já mandou porque já sabe que a professora está olhando e está já dando nota. Então, a gente está se perdendo muito no tempo. Vocês estão perdendo assim um tempo muito grande. Então, é de vocês. Não é a mãe, não é o pai, não é a tia, não é a avó. Eis aquele ditado, o tempo é o tesouro. Não é só isso, o tempo é o tesouro, né? Eu tenho que saber também administrar meu tempo. Então, já imaginou? Eu chego aqui hoje e falo assim, gente, desculpa, mas eu não preparei a aula de projeto de vida, tá? Então, eu vou falar qualquer abobrinha para vocês. Olha que ridículo. Então, é assim, a gente tem que administrar o tempo. A gente tem que saber, não é só financeiramente, mas a gente tem que administrar o tempo. Então, olha, nós tivemos a semana passada só brincadeiras. Só brincadeiras. Enquanto vocês estão em casa, né? Vocês estão em casa. Então, obviamente, eu saio uma vez ou outra, mas nós estamos muito mais em casa agora. Então, muito mais tempo de administrar e se organizar. Então, por exemplo, eu tenho compromisso hoje. O que eu fiz? Eu me organizei toda para depois fazer o meu compromisso. E se não desse tempo, eu não iria no compromisso, certo? Então, é assim, a gente tem que saber se organizar. Então, assim, eu já falei que é o slide do dia 2 de outubro. Vocês vão lá no WhatsApp, porque vocês falam tanto, conversam tanto, voltam lá no dia 2 e vão lá ver qual foi um slide bonitinho que eu mandei para vocês, com todas as páginas do livro, que é o capítulo 4, como eu estou aqui mandando. Esse daqui, até eu fiz ele mais extenso, porque eu quis fazer as letras maiores. Eu falei, não vou deixar a letra pequenininha. E tem a liçãozinha de casa no final. Sempre tem a liçãozinha de casa, que é a explicação do texto e o que vocês entenderam do texto. Que o nosso projeto de vida é entender o que foi falado para depois eu passar para o texto e depois usar na minha vida. Se eu não faço isso, se toda vez eu vou fazendo as coisas tudo atrapalhada, eu vou juntar a aula do dia 2 com a aula do dia 16, olha o espaço de tempo. É um espaço grande de tempo. Então, é aquilo que eu falo, a gente está perdendo tempo porque eu tenho que estar falando, porque eu não estou recebendo coisas de vocês. Professora, isso é chato. Você colocou a lição de história, eu fiz quando você estava já falando a lição. À noite. E agora a foto, tá? A Bia me mandou uma lição de história maravilhosa. Ela fez um desenho da deusa maravilhoso. Então, é o que eu falo. Ela estava ali na aula, o que ela fez? Ela foi fazer a lição. Ela fez a lição, então a cabeça está fresca para ela ver direitinho o que é que eu pedi, o que eu não pedi. Ela me mandou, e eu não ligo para horário, gente. Eu vou dormir tarde, eu não ligo. Eu nunca falei nada para vocês. Eu recebo de sábado, eu recebo de domingo. A não ser que eu esteja ocupada fazendo alguma coisa, eu vou responder depois. Mas mandou ontem, maravilhosa, um desenho maravilhoso. Então, é o que eu falo, eu fico lembrando dessas coisas assim, de quem manda para mim. Quem não manda, eu não sei se entregou, se não entregou, se mandou, sei lá o quê. E isso entra no nosso projeto de vida. Eu ter responsabilidade com as minhas coisas. Quando a gente começa com responsabilidade, a gente termina com responsabilidade, ok? Então... Pro, desculpa o atraso, eu não tô conseguindo entrar. Ok, querida.
Eu estou falando que tem, para variar, gente me devendo a lição de projeto de vida do dia 2. E que tá virando... Nossa, eu te entreguei, né, Pro? Você tem, você eu lembro. Professora. Bom, oi. Eu acabei de pegar seu contato. Para mim, na hora que acabar a aula, eu vou mandar as lições, tá? Que eu não mandei. Ok. Porque eu só tenho contato no celular da minha mãe, ela tá trabalhando. Ah, não, então faz isso mesmo, porque vocês sabem que eu não ligo. Hoje tinha uma aluna pedindo, do 4º ano, pedindo para mim o telefone da professora Fernanda de inglês. Então, eu não tenho autorização. Quando não sou eu não tenho autorização, eu não vou ficar dando o telefone de que não seja eu. Aí eu mandei para ela uma mensagem, falei, olha, tem uma aluna, tal, que quer entrar em contato com você, você pode ser? Ela falou, Má, melhor mandar o e-mail, depois então eu entro em contato. Então, é o que eu falo. Agora, comigo, pode pegar meu contato, entrar, porque eu sou a professora que eu estou direta com vocês, né? No dia a dia, então não tem problema. Bom, o que nós vamos entrar hoje é em escolha, é o 5º tema, escolha profissional, técnica e competências. Seu papel é fundamental neste tema. Assumindo ou não, os familiares são parte ativa e essencial no processo de escolha profissional dos adolescentes. Porque, assim, dentro de casa, a gente sempre vai ter alguém que a gente acha, assim, um ídolo, né? Ah, meu pai faz tal coisa, nossa, acho que eu vou ser igual ao meu pai. Ah, minha mãe faz tal coisa, acho que eu quero seguir a carreira dela. Ah, eu tenho uma tia que é, assim, maravilhosa. Então, há uma influência muito grande da família, assim como se tem uma má influência, eu também vou ser mal influenciado. Eu vou ter também algumas características péssimas, né? Então, infelizmente, é assim quando a gente vê que tem adolescentes que seguem pelo mau caminho, crianças que também não fazem as coisas assim de acordo com o que deveria de ser da idade deles, né? Então, algumas crianças crescem com uma visão idealizada até mesmo das profissões dos familiares, que eu acabei de falar. Os meios de comunicação também não trazem, em geral, muitas informações úteis e isentas. Então, às vezes, tem aquele padrão na televisão, né? Que tem que ser magro, alto, maravilhoso, blá, 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 blá. E de profissões também que hoje eles podem incentivar também algumas coisas, sendo que existem profissões também maravilhosas que ficam meio que escondidas, né? Aí. Então, tem algumas profissões que elas ficam assim por trás dos bastidores, né? E também são importantíssimas, né? Então, necessariamente eu não tenho que ser médico, advogado, um professor, mas às vezes existem especializações que são maravilhosas, né? Então, por isso, quando vai escolher a carreira... Eita, é que tá muito grande, peraí. Então, por isso, quando vai escolher a carreira, o adolescente se sente perdido, o que é fruto de um processo no qual, desde cedo, se incorporam preconceitos sobre algumas profissões ou crenças equivocadas a respeito delas. Então, é assim, o que eu posso falar para vocês, por exemplo, que eu até coloquei ontem no Facebook, né, agradecendo, um monte de gente me parabenizando, tal, pelo Dia do Professor, eu coloquei que eu não me imagino sendo outra coisa, porque desde pequena eu tive essa aptidão. E minha mãe estudou magistério em Minas, né, em Minas Gerais, mas quando ela veio para cá, antigamente, vamos dizer, o certificado em um estado para o outro dava o maior trabalho para ter que registrar, então eles não aceitavam muito, então minha mãe foi ser secretária numa empresa muito grande, mas não sei se ela gostaria de ter dado aula, né? Então, eu comecei por minha conta, assim, né? Não tinha nem ninguém professor na minha família, mas eu sempre gostava de algumas professoras, então eu tinha aquele incentivo de professoras que eram excelentes comigo, eu tive vontade. Então, às vezes, você é incentivado pela família, mas às vezes você tem uma aptidão.
Eu tenho no caso que meu pai desenhava muito bem, fazia escultura, era um artesão, né? E a minha filha seguiu designer, né? Ela é designer de interiores, ela desenha muito bem, ela pinta muito bem, essa aptidão, ela veio de ficar tanto olhando Tanto o que avô. ensinou tie-dye pra gente. Exatamente. Então ela tem aquele jeito, todo assim, ela é toda certinha, corretinha, tem que ter a bacia com a peneira, tem que ter blá blá blá. Então ela é toda assim. Deixei ela ir fazendo porque ela gosta de explicar as coisas. Então assim, quando ela vai fazer um design de interiores, ela não põe só os móveis. Ela põe um quadro, ela põe uma cortina, ela põe o tapete, ela põe um abajur maravilhoso. Então todo mundo gosta quando ela faz porque ela é detalhista. E o meu pai era detalhista. Então seguem. O meu filho, minha mãe do céu, ele não é capaz de desenhar uma mão, assim. A Elise, então, Jesus do céu, né? Ela é canhota, ela vem com aquela canhota assim, ela faz, e dá a impressão que ela está cortando com a tesoura torta, as coisas, tudo assim. Mas os dois gostam de telecomunicações, e a Elise fez a parte financeira em ADM, em administração de empresas. Então, ela trabalha em uma grande empresa, né? Ela já trabalhou no Santander. Então, é assim, ninguém quis seguir a minha profissão. Então, é uma coisa assim, às vezes há aquela sequência de pai médico, filho médico, como eu tenho meu tio, que é médico, o meu primo, que nasceu na mesma semana que eu, temos a mesma idade, nos formamos quase juntos, ele médico e o filho dele médico. Então, foram 3 gerações de querer assimilar aquilo, mas às vezes não é bem assim. Por exemplo, eu estou dizendo na minha família que eu quis ser professora porque eu admirava a profissão por mim mesma, tá? Então, apenas cerca de 39% dos profissionais brasileiros se sentem felizes. Olha que chato a gente trabalhar em alguma coisa que você não gosta, né? Mais da metade da população está insatisfeita. Segundo pesquisa da Cato, né, que é uma grande empresa de porcentagem de trabalhos e que distribui, né, várias opções, né, é um aplicativo que você entra se você quiser procurar emprego. Então, independentemente das causas, que podem ser as mais diversas, é importante refletirmos sobre o fato de que o trabalho não tem sido uma fonte de satisfação e bem-estar para boa parte das pessoas. E isso impacta diretamente na vida de todos, tanto de quem desempenha o trabalho, quanto os que é influenciado por ele. Tudo que fazemos vai afetar a vida dos nossos semelhantes. Por meio das atividades dos livros de metodologia da OPE, que eu estou dando aqui para vocês, buscamos sensibilizar os alunos, desde a educação infantil até o médio, que a gente faz o projeto de vida já usando o Sebrae, né? A serem não os melhores do mundo, mas os melhores para o mundo. Afinal, os efeitos do seu trabalho irão impactar a vida de muitas pessoas na sociedade. Então, a gente tem que pensar que o nosso trabalho não é só para mim, vai impactar, vai ter um impacto muito grande na vida dos outros. Eu, como professora, eu tenho que ser uma pessoa aberta, eu tenho que ser uma pessoa compreensível, eu tenho que ser uma pessoa organizada, eu tenho que ser uma pessoa rígida ao mesmo tempo, eu tenho que observar os alunos. Então, assim, tem que ter a paciência, porque principalmente agora, então. Às vezes eu saio das aulas, não tanto com vocês, que vocês são em menor número, mas no 4º ano, às vezes eu me sinto mal, eu falo, puxa, teve aluno que hoje nem conversou, não perguntou, não falou nada, sabe? Porque ele não tem tempo, não dá tempo, não é como na sala de aula, que levanta a mão e aí fica com aquela mão até você responder. Ou a professora não entendi, vem na minha mesa. Então, era uma coisa que eu estava sofrendo muito no começo, de falar, gente, não vai dar certo, porque... então, eu fui tentando de várias maneiras, né? Placa, lousa escura, lousa branca, prancheta, tentei com aquele meu
o tomate, que é aquele Professora. slide de parede. Oi. Você já trabalhou com aquela lousa que é aquela lousa toda branca de metal que você tem que passar a caneta em vez do Eu giz? tenho a lousinha digital, que é a que fica aqui do lado que eu escrevo para vocês. Não, mas Entendeu? assim, para fazer aula, você já teve uma lousa toda branca com uma caneta para escrever em vez do quadro negro? Sim, Igual aquela que ficava na a branca informática. que. Não, eu tenho uma branca enorme que está lá no meu quarto, no quarto ali do fundo, que foi que eu comecei a mostrar para vocês, e vocês começaram a falar que não enxergavam. O vermelho não enxergava, o azul não enxergava, o preto não enxergava. Está lá na parede. Uma lousa Sim. enorme. É que você falou que você mudava de lousa sempre. E eu queria saber se você já tinha experimentado dessa lousa, porque Já. nas aulas presenciais muita gente fala que é melhor. Mas eu ainda prefiro estar com aquela luzinha aí escrevendo junto com vocês. Eu acho que dá mais impacto, que vocês vão vendo o que eu vou fazendo. Lá naquela lousa, principalmente quarto ano, foram 3 dias de experiência. Eu coloquei no final de semana, ela pega a parede inteirinha, era a única parede que dava para pôr, porque na frente tem armário, do lado tem a janela, e as crianças começaram a falar que, professor, o azul ainda dá para a gente ver, mas tem claridade, aí eu fechava. Aí acendia a luz, professora, tem a claridade da lâmpada. Aí foi indo assim, eu falei, não vou perder tempo com a aula, não. Tá a lousa lá. Então, se eu tivesse aquela câmera mesmo, que fica assim na minha frente me gravando, não esse notebook, quem sabe daria mais certo, né? Mas que precisa de ter umas estrumelas a mais, né? Bom, aí, então, que nós estamos falando, até aí os efeitos do trabalho irão impactar. Bom, aí eu vou... Foi o terceiro aqui, né? Foi. Sim. Então, na quarta folha, fala assim, para obter sucesso e felicidade é preciso ver sentido naquilo que se faz. Então, assim, uma pessoa que ganha dinheiro por ganhar dinheiro, ela pode até ter tudo que ela quer, mas ela é infeliz porque ela odeia o trabalho dela. Agora, vocês imaginem um médico que não gosta de ser médico. Então, o paciente está vindo... Não vai dar nada certo, né? Porque como que pode uma pessoa que não tem vocação e conseguir curar alguém ou conseguir? Então, é idêntico ao que, como eu tenho na família primos médicos, eles às vezes... Eles contam assim histórias de alguns amigos que são assim infelizes, porque odeiam fazer o turno da noite, odeiam pegar gente. Então, gente, é um trabalho de sacrifício. Você não, principalmente no começo, quando ainda está adquirindo prática tudo, não tem final de semana, não tem... são madrugadas a fio, né? Que a pessoa vai... ela trabalha no hospital, ela tem que fazer um estágio no hospital. Quando a gente decide o que a gente quer ser, antes a gente tem sempre que pensar nas consequências disso. Exatamente. Tipo, eu posso ser um jogador de futebol, mas vai ter um dia que o jogo vai ter que ser de madrugada. Eu tenho que estar disposto a acordar de madrugada só para jogar. Não, e outra coisa, que eu dou o exemplo do meu filho, que eu falava para ele, olha, a vida de um jogador é curta. Você vai ter que sempre estar com preparo físico, você vai estar sempre em ordem, porque a hora que você começar a ficar velho para o futebol, não para a vida. Para o futebol, quando você passa dos 30, você já está com 30 e poucos anos, o físico já não é igual de quem está com 20 jogando bola. Então, tem que ter uma outra profissão, tem que ter um estudo. Então, eu falava isso para ele, eu falava assim, Rô, você tem que realmente aproveitar agora. Quando ele tinha 20 anos, que ele foi chamado para jogar fora, ele primeiro foi para Portugal, voltou, depois ele foi chamado para a Itália. Então, o que aconteceu? Ele aproveitou a juventude dele, aproveitou o preparo físico que ele tinha, porque era uma criança que só gostava de esporte, você não precisava nem dar carrinho, roupa para ele, ele queria era saber de chuteira, meião, bola. Então era assim, era uma coisa que...
Oi. Ultimamente eu tô percebendo que sempre na escola eu sempre gostava muito de futebol. Se alguém me desse algum jogo para jogar, eu falava: o que eu vou fazer com isso? Eu quero me exercitar, fazer alguma coisa. Sim. Mas agora eu tô percebendo na quarentena que não é bem isso. Agora eu tô querendo jogar mais jogos, tanto que eu até comprei o Pulo Cabeça, né? Cabeça, né? Coisas que te levam a pensar, a raciocinar. Então, é uma grande coisa. Aí, só que ele continuou estudando, ele fez um pouco de faculdade lá na Itália, porque eles fazem esse combo, né? Que vai jogar nesses times, né, de Série A, Série B, Série C. Ele começou na Série D. Aí ele foi subindo, ele foi sendo contratado por outras e estudando italiano também, para poder ser uma pessoa que interage, né, com os outros. E aí ele, depois o que aconteceu? Com uns 28 anos, 29 anos, ele se machucou feio, né? E aí ele precisou operar, operou uma vez, voltou, aí teve que operar a segunda. A terceira vez o médico falou para ele, falou, para a vida tá tudo bem, mas para o futebol você vai lesionar de novo e vai ser problema. Aí ele tinha a faculdade, então ele teve que se adaptar à vida de não mais jogador. Lógico, ele joga de final de semana, ele joga de quarta-feira, ele é esportista, ele não fuma, ele não bebe, mas é uma pessoa que fez o que ele queria, mas que ele estava consciente de que a carreira poderia acabar, ou de uma maneira ou de outra, ou de não jogando bem, ele podia ter sido mandado de volta, né? Ó, nós não estamos querendo mais fazer seu contrato. Infelizmente foi porque ele se machucou e ele preferiu operar aqui, né, em São Paulo. Então, todas as vezes que ele voltava, ele se lesionava de novo, porque eu sempre achei ele muito louco para jogar. Então, o que aconteceu? Só que ele tinha a profissão dele. Ele fez a gestão da organização da internet. Então, ele trabalha com telecomunicações, que é uma coisa que ele gosta também bastante. Então, tudo que a gente pensa, a gente tem que ter assim várias opções para a gente ver se naquilo eu vou ser feliz. Ah, eu quero ser um chefe de cozinha. Mas você gosta de cozinhar? Ah, eu quero ser um... eu quero fazer pinturas tal, mas você tem dom, opção para isso? Ou eu quero ser uma excelente médica. Se tiver opção, tiver paciência, tiver resiliência, porque as pessoas ficam confinadas no hospital, né? Depois que se formam, até pegar prática, depois aí que elas são depois chamadas, que elas são contratadas, dependendo, né? Então. Aqui em Indaiatuba tem o IGA. Eu estava falando para minha mãe e eu acho que eu queria tentar, né, fazer o IGA para ver se eu gostava, porque aqui em casa eu gosto bastante de ajudar minha mãe na cozinha. Tipo, eu já fiz um bolo sozinho, só que eu quero melhorar nisso. Exatamente. Aí se você não pratica, você não vai saber se é realmente aquilo que você quer. Eu estudava escrevendo na lousa. Eu tive não sei quantas lousas, porque as lousas iam indo embora, minha mãe ia comprando outras, meu pai colocava aqui, colocava ali, colocava. Então, estava sempre brincando de escolinha, estava sempre fazendo coisinhas, estava sempre escrevendo, corrigindo, quer dizer, eu não lembro de ter brincado de outras coisas. Logicamente, brincava de boneca, de casinha, mas logo depois que eu comecei escola, era escola, escola, escola. A minha irmã também, minha irmã professora de história, e gostava muito de ler, então já é um grande passo, né? Então, são essas coisas que a gente precisa, né? Então, à medida que uma criança ou adolescente cresce com clareza do que deseja fazer em seu futuro profissional, tende a se dedicar mais aos estudos. Então, aquela criança que não tem muita assim, não sei, então ela não tem muita vontade, ela não pratica muito o estudo. Então, quando a gente se aprofunda no estudo, a gente pode conseguir uma coisa assim melhor, né? Então, tende-se a dedicar mais aos estudos, aumentando suas chances de felicidade e de sucesso. Provando que, quanto mais eu estudo, opções eu tenho, mais feliz e sucesso eu vou ter. Certo?
Aí, como fazer a diferença? Então, na família de vocês, a criança e o adolescente, a gente tem logo que perceber o interesse que vocês têm por qualquer coisa. Ou tocar um instrumento, obra, localidade, objeto, assunto que esteja ali, ou forma de trabalho. Então, por exemplo, aquela criança que gosta muito de, vamos dizer assim, até meninas, né, que gostam de elaborar assim, quando são pequenas, roupa de boneca, mexer ali. Ela pode ser uma grande estilista, ela pode ser uma grande costureira, ela pode ser uma grande, por exemplo, a Elise gostava muito de brincar com bonecas pequenas, então eram as Barbies e aquelas, ai, como chama aquelas menorzinhas? Esqueci o nome. Ela tinha um monte, tinha uma de cabelo vermelho. Hã? A Polly e a Barbie. Não sei se hoje tem até a Polly ainda aí. Mas Tem. ela tinha uma caixa, então era assim, aquela coisa dela fazer, mas eu via muito que ela fazia assim. Quantas ela tem aqui? Ela gostava muito de um mercadinho que eu dei para ela. Eu falei assim, essa criaturinha aí vai querer fazer muita conta. E é verdade que ela trabalha no financeiro. Então, financeiro tem que ter uma cabeça muito boa para fazer as finanças da loja, as despesas. E assim, é o que eu falo, a gente tem que perceber e deixar que aquela criança pense naquilo e incentivar, né? Ter o incentivo. Então, crescer em um ambiente em que podemos expressar nossos gostos e preferências e dizer aquilo que é importante para nós pode aumentar a sensação de que nossos sentimentos têm valor e que nossa natureza e nossas preferências são levadas em conta. Porque às vezes existe família, viu, gente, que é assim, não, você não vai ser isso, não. Nossa senhora, Deus me livre, isso daí dá muito trabalho, e não é bem assim. Às vezes, a criança, ela vai estudar só por conta de agradar o pai e a mãe. E às vezes está profundamente infeliz. Às vezes você vê pessoas muito infelizes e que você fala assim, nossa senhora, por que será que seguiu isso? Eu assisto aquele programa no GNT, que é do doce, como que chama? É muito doce, não? Como que é? Confeiteiros doces lá. Não. Não, eu sei qual Que seja doce. Que seja doce. Muito Isso. obrigada. E até quando aquele cara, até quando acaba a prova, o cara fala, acabou-se o que era doce. Eu gosto de assistir esse programa, primeiro porque eu gosto de ver receitas, segundo que eu gosto de ver as pessoas, elas falando de onde que elas vieram, por que elas escolheram ser confeiteiros, tal. Teve gente que tinha feito, tinha feito na faculdade de ciências, não sei o que lá, científico. Aí até o que apresenta, né? Ele fez assim, nossa, como que chegou a isso? Eu falou assim, então, porque eu vinha com a cabeça tão cheia de tantas fórmulas, de tantas coisas, que eu relaxava fazendo algum tipo de doce. Aí diz que ele começou a pensar, é um rapaz, que ele começou a pensar e ele viu que, nossa, ele era tão feliz fazendo aquilo que ele tinha vontade, que nosso pai e a mãe nos conformaram com ele, que hoje em dia o pai e a mãe davam o maior apoio, que viram que ele tinha já uma confeitaria no interior de São Paulo, que ele fazia pães, fazia doces e tal, mas que ele era uma pessoa profundamente infeliz com o que ele tinha se formado. Então, vocês veem, a pessoa ficou tanto tempo estudando e depois parava, quando tinha que relaxar, ia para a cozinha. Aí começou a notar que estava indo demais para a cozinha, né? Então, o que fez? Oi? Eu lembro que tinha uma entrevista, tipo assim, que o menino, tipo assim, o repórter perguntou: qual é seu ídolo no basquete? E ele: nenhum. Por que nenhum? Aí ele pergunta: por que nenhum? O repórter, aí o menino fala: porque minha mãe pediu. Tá vendo? Não conhecia nem os jogadores, né? Não tinha nenhum ídolo nem para ter como base para fazer esse esporte, né?
escolher uma profissão, essa autopercepção e a autoconfiança de escutar a si mesmo pode fazer uma grande diferença. Então, é assim, escutar a mim mesmo quando vocês estiverem no Fundamental 2, indo para o ensino médio, pensar bastante naquilo que realmente vocês gostariam de fazer, que vocês se sentissem felizes, né? É ajudar o próximo, é passar minhas experiências para alguém, é eu ter aquela vontade de estar só naquela parte de esportes, de cuidar do corpo, de cuidar do corpo dos outros, de fazer uma fisioterapia, de ser um personal, sei lá, de várias coisas, ou não, olha, eu gosto mesmo de escrever, vou ver se eu faço alguma coisa em alguma editora, será que alguma sessão de jornal e alguma editora vai querer? Quer dizer, é bom a gente... Então, é bom eu já sei o meu, eu já... Tipo assim, que eu tô ainda no início, tipo, ser youtuber, você vai, tipo assim, começar mesmo com o ruim até chegar ao bom. Isso sempre acontece. Em tudo Tem que vezes você que vai isso escolher... tudo que você Depende vai do que as suas escolhas. Exatamente. As pessoas mais famosas, elas não começam famosas. Elas começam sem ninguém conhecer, depois que elas ficam famosas. E tem aquelas também que ficam famosinhas rapidinho e caem rapidinho porque não tem uma sustentação. Não tem um estudo, não tem uma formação. Não fez cai, estudos. Exatamente, mas cai muito, o tombo é muito grande. Então, por isso que a gente tem que ter o respaldo, quer dizer, um alicerce daquilo que eu vou fazer, eu tenho que ter uma segurança para que eu não venha me arrepender e fazer coisa que na minha vida eu falar, nossa, que vida perdida que eu tive. É como se eu fosse fazer um salto de paraquedas. O meu paraquedas tem que estar garantido. Olha, gente, o Ayrton Senna, quem acompanhou a vida dele, como eu acompanhei, porque eu acompanhava Nossa, eu com meu adoro filho. ele. Eu li a história da vida dele, mano. Eu tenho ele como um ídolo. E o meu filho, também. o Rodrigo, era apaixonado por esportes. A gente acordava até no meio da noite, punha um relógio para despertar para ver a corrida quando era no Japão, sei lá onde. Só que a vida dele, toda dele, vem lá de baixo, no kart. Já ele era pequenininho, já se via ele num carrinho. Então a gente vê que é aquilo. Então ele aprendeu a ouvir o motor do carro como nunca. Hoje tem o Hamilton, né, que também é um expert, e ele fala que o ídolo dele foi o Ayrton Senna. Então eles quase que nem se encontraram, porque o Hamilton é novinho, né, mas já tem uma carreira de sucesso. Mas, assim, são pessoas que, desde lá de pequenos, eles vêm pensando nisso, eles vêm fazendo isso, entenderam? Então, eles treinam, eles apuram o ouvido, eles vão conhecer motor. Não é como hoje que o cara fala assim, eu vou pilotar a Fórmula 1, senta no carro, gente, ele logo na metade do ano, ele já é tirado da equipe, porque ele apenas senta, ele não conhece o carro, ele não se dedica. Então, é dedicação, né? Então, toda profissão é dedicação. Então, procurar sempre reforçar, dentro do possível, a ideia de que não há profissões de homens ou de mulheres. Então, assim, essa é de homem, essa é de mulher. Bobagem, né? Isso daí era na era medieval. Que todas as carreiras demandam esforço para que se alcance a excelência. Hoje em dia tem excelentes mecânicas, né? Mulheres mecânicas que gostam de mexer em carro. Que o dinheiro unicamente não traz felicidade. Uma coisa, dinheiro não traz felicidade mesmo. Tipo, que nem eu falei, no Dia das Crianças, a minha tia me perguntou, o que você quer de presente? Eu falei, o meu maior presente é minha família. Então, e tem que ser mesmo. Que é ela que sustenta, né? Ela tá reformando a casa dela, que ela ainda tá lá em São Paulo. E ela tá falando que quer vir pra cá, ou quer sair de lá, alguma coisa assim. Daí ela falou que não ia poder me dar presente e tal. Daí eu falei, eu sei, não precisa me dar presente. Meu presente já seria a senhora vir morar aqui perto de mim. Aí, já pensou?
Olha que gostoso ouvir isso. A gente, eu tô já 1h30 da casa dela. Então, tá vendo? Antes eu morava na mesma rua que ela. Então, e a gente sente falta, né? É Até igual ontem ela tava aí, porque ontem a gente voltou para São Paulo, daí a gente deixou ela lá na casa da minha tia, que é em Atibaia, e depois a gente veio para cá. Olha aí, tá vendo? Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Eu tô em Atibaia. Ah, eu imagino, porque você já essa semana tinha me falado, né? Bom, e que não há trabalho fácil ou difícil. Tem gente que fala assim, gente, vocês querem que eu fique muito brava? É alguém chegar para mim e falar assim, ai, professora, ai, é legal, tem férias no começo do ano e na metade do ano. Eu fico muito brava, sabe por quê? Porque ninguém sabe o trabalho de professor. A gente trabalha de manhã, de tarde e de noite. E trabalha sábado e domingo. Porque ai de você se você não prepara o teu trabalho. Ai de você se você não é uma professora preparada, que deixa as coisas organizadas. E outra coisa, a gente lida com pessoas. Cada um de vocês é diferente. Então, quando você... Professora, eu vou falar uma coisa. Você é uma ídola pra mim. Ai, que bom. Eu também não saberia como falar essa palavra. Se fosse eu já teria falado. Não, É um professora, ídolo. você é uma pessoa... É um ídolo. Professora, para mim você é uma pessoa muito importante, eu te admiro. Ah, então. Porque é assim, quando a pessoa fala assim que você... Henrique, Pedro, você é um ídolo para todos nós. Ah, que bom, obrigada, viu? Então, e sabe qual é a satisfação do professor? Não é mãe, não é pai, não é ninguém. É ver as crianças satisfeitas, as crianças comprometidas. Esse é é ver, por exemplo, o vídeo que vocês fizeram e o que vocês falaram, de uma pureza tão grande, de um sentido tão bonito que deixa a gente assim, leve o dia todo, né? Então, é isso que traz. Então, toda a profissão que você tem que ver se ela também vai te trazer uma satisfação, né? Então, a minha satisfação é ver um aluno falar assim, nossa, professora, eu entendi tudo agora. Para mim, isso é a glória, né? Ou, nossa, professora, foi legal hoje, entendeu? É tipo que nem na Kidzania. Exatamente, que lá você vê as profissões, que eu acho ali um lugar maravilhoso, que você vê as profissões e você ali vê quais são as problemáticas e quais são as satisfações de cada uma delas. Então, por exemplo, eu tenho essa minha prima, que é médica, ela trabalha diretamente, gente, na ambulância do SUS, no pronto-socorro. Ela pega coisas assim que ela nem conta pra gente, né? Quando a gente se encontra, a gente fala de um monte de coisa, mas... E a gente sabe que ela faz aquilo com o maior orgulho, com o maior prazer. Então, quando ela salva uma vida, quando ela consegue fazer alguma coisa, quer dizer, tem que ter o prazer, a satisfação. Porque se você não tiver, se você começar assim, nossa, hoje eu tô cansado. No dia seguinte, nossa, isso tá me enchendo. Nossa, ai... Se você começar a fazer assim, realmente aquilo não está legal para você. E isso foi fundamental de eu falar para os meus filhos. Você está feliz? Ai, mãe, não sei. Já pensou ficar na Itália, ficar longe de você? Eu falei, não é, isso não é satisfatório para você? Que você vai e você vai estar feliz lá? Então, eu falei, então, eu vou te visitar. Então, assim, a família também tem que ajudar, não pode ficar assim, ai, meu Deus, você vai para longe, ai, meu Deus, e agora? A gente tem que colaborar. Então, lógico, fiquei sentindo falta dele, muita, mas eu não falava nada. Eu conversava com ele pelo computador, e aí, mãe? Nossa, que legal. Falava todo dia, a não ser o dia que tinha jogo que ele tinha que se concentrar. Mas, aí... Chegou o final de ano, ainda fui lá, que beleza. Pude ficar no apartamento que ele estava, visitar a Itália todinha com ele e tal. Então, tem o ônus e tem o bônus. Tem as coisas ruins, mas que a gente tem que saber passar por cima, e tem as coisas boas, né? Tipo, que nem na educação financeira. Tipo, que nem meu pai, que mexe em coisa de serviço do trabalho, de banco lá, Sim. da Caixa.
assim, mesmo uma coisa que é assim exaustiva, ela tem que dar prazer, não é? Se sentir bem. Então, fácil, ela pode ser fácil, difícil, sei lá o quê, e sim aquele que combina com a natureza de cada um de nós. Então, tem que ser uma coisa que combine com a pessoa, né? Então, às vezes, por exemplo, eu faço fisioterapia, então lá todo mundo já sabe que eu sou professora, né? Então, eles fazem fisioterapia nos meus braços, meus ombros, que é o que eu uso mais, principalmente aqui, né? Que eu fico muito tempo no computador, a minha postura e tal. Mas no começo, logo assim no começo, falou assim, peraí, deixa eu adivinhar, você tem cara de professora. Eu falei, jura? Tem mesmo cara de professora? Tem. Eu falei, então, eu sou professora. Então, acho que no fim você fica até com a cara já, né? Você já vira aquela pessoa que você quis ser, né? Então, sempre assim, pratique o otimismo realista, não prometa uma vida fácil, honesta naquela profissão. Nenhuma profissão é fácil. Nenhuma é, vou fazer, a não ser que você ganhe na loteria, não sei quantos milhões aí, que você pode até repartir para a tua família, mas mesmo assim, a pessoa que tem dinheiro, que tem tudo, ela se sente, chega uma hora que ela começa a se cansar de não fazer nada, de ter tudo que ela quer, que ela já não sabe mais o que eu poderia ter, que eu já tenho tudo, já, nossa, que vida, certo? Oi. Um exemplo é o comercial da Betina, que ela fala que ela tem sei lá quanto de patrimônio acumulado e muitas pessoas seguiram esses passos dela. E mesmo assim continuaram na mesma situação financeira, só perderam tempo. Pois é, você vê esses jovens artistas, quando eles começam, atores, cantores tal, tem uns que somem, porque eles não conseguiram superar o sucesso ou depois a falta de sucesso. Então, fez muito sucesso quando era adolescente, depois tem aquele... Ai, como que ele chama? Que fazia... Cantor do The Rolling Stones? Não. Qual filme? Eu estou tentando lembrar o filme. É isso. Como é que é esse filme? É um filme de quê? Peraí, eu já pego aqui. Tem tanto filme nesse mundo, né? Ele não superou o crescimento dele. Ele foi até muito amigo quando ele era pequeno do Michael Jackson. Quer ver? Quero conhecer esse cara. Só porque ele foi amigo do Michael Jackson. Peraí, só que eu acho que eu não estou escrevendo o nome dele. Deixa eu ver. Do filme Esqueceram de Mim. Eu conheço! Daquele molequinho que é um pestinha. Isso. Esqueceram de Mim. Isso, Esqueceram de Mim, depois esqueceram um, depois esqueceram dois. Também três eu já assisti filmes. os dois. Eu assisti os 3. Ele fez 3 filmes, sabe? Mas sabe o que aconteceu Não dá com ele? spoiler não, gente. Ele era uma gracinha de pequeno, ele foi ficando sem graça, não foram chamando ele para nada, ele começou a beber demais. Agora ele está saindo de uma fase de alcoolismo, e assim mesmo, ele parece que tem assim, uns 40 anos, do jeito que ele ficou. Ele não conseguiu superar a fase dele de sucesso, que foram fazendo um filme atrás do outro com ele. Tem um vídeo do Felipe Neto que ele mostra lá todas as pessoas que foram muito famosas há um bom tempo atrás e hoje em dia moram tipo em um barraquinho. Exatamente, não seguraram o dinheiro, não conseguiram segurar o dinheiro, não conseguiram se sustentar. A família gastou todo o dinheiro também, que achou que o sucesso é efêmero, né? A gente fala, é uma coisa curta. Ganância. Ou se você tem uma profissão bem consolidada, você tem sucesso pro resto da vida. Agora, essas crianças que começaram prematuramente, que começam cedo, elas têm que ter um psicólogo do lado, elas têm que ter um respaldo do lado para ver que estão crescendo. Por exemplo, nesse The Voice Brasil. teve o Brasil, o Kid, o infantil. The Voice o Kids. The Voice Kids. Kids. O Cauê, que foi o que ganhou, que eu torcia para ele,
no começo, antes da pandemia, a voz dele era agudíssima, maravilhosa. E ele falou que ele passou por um processo de engrossou a voz da pré-adolescência para a adolescência, a voz dele estava diferente, ele estava sofrendo, achando que ele não ia ganhar, porque ele não estava conseguindo alcançar os agudos. Só que ele foi um menino bem preparado pela mãe. E ele estava com o Carlinhos Brown, que é uma excelente pessoa, que ele é um cara que todo mundo sabe, maravilhoso, além de percussionista, autor de mais de 800 músicas, então um cara que sabe lidar, é baiano, né? Veio lá da Bahia, então tem aquele jeito malevolente e tal. E ele conversou bastante com ele e falou, não, nós vamos cantar músicas que tem o teu tom de voz baixo, já que você está desafinando nos agudos. E ele, assim mesmo, ele ganhou, porque ele vem vindo de uma carreira de sucesso. E era um menino que fazia musical, que fazia um monte de coisa, mas que ele viu que poderia ter um problemão por causa da voz. Ele cresceu, quando apareceu, ele estava mais alto lá que o André, lá que apresenta, né, o André Marques. Então, assim, eu fico percebendo essas coisas e eu acho que, às vezes, tem criança que não tem o suporte da família e não aguentam. Então, por isso que tudo a gente quer, o sucesso é efêmero. Oi. Meu Teams... voltou. Meu Teams não estava respondendo. Tá. Ô, Pro, você... Rapidinho, sobre a lição de casa, é rapidinho. Não, é sobre o conteúdo da economia. Assim, então, da semana retrasada, né? Eu tenho que voltar, é isso? Fala, pergunta. Que eu ia... Sabe o que a gente fez, eu e meu pai? Eu tava querendo muito um personagem de um jogo. Aí o jogo, sabe o que ele fez? Não. Ele aumentou R$53 mil SP. É que tem umas coisas que você fala eu não entendo, porque eu não jogo. Que é pontos do Call of Duty. E também tem 2.400 pontos do Call of Duty, que é R$104. Eu e meu pai tivemos... O meu pai teve a ideia. E se a gente comprasse aquele lá de que vinha 500 pontos COD? Aí sabe quanto que ficou? R$62. E eu consegui 3.500 pontos. Que bom, hein? Bom, Tonks. Você investiu. Você quer chamar de tonks. É investimento. Chama-se investimento. Bom, afinal, não é possível dar garantias nem certezas ao longo da vida e das trajetórias profissionais dos adolescentes. Então, a gente não pode afirmar nada, mas a gente pode ajudar bastante a nossa caminhada, né? Se eu tiver segurança, se eu tiver equilíbrio, porque ninguém prevê o futuro, certo? Essa forma de ver a vida nos leva a entender que não podemos ter sempre o melhor, mas podemos sempre fazer o melhor com o que temos. Uma importante habilidade que fortalece nosso caráter. Tenha cuidado. Cada um tem sua habilidade. Então, as famílias têm que ter cuidado para não transformar, é isso que nós estávamos falando agora, de transformar a criança e o adolescente em marionete, né? Marionete é assim, né? Você pega umas linhas, segura nos braços, na perninha e vai mexendo do jeito que você quer. Só que tem, às vezes, pais que gostam de impor desejos. Eu queria tanto que você fosse isso, fosse aquilo. Então, é aí que a gente tem que ter esse alinhamento com a família, né? De vocês saberem conversar e de vocês saberem ver o que é realmente importante para nós, né? Ser feliz naquilo que eu faço, né? Eles não são uma propriedade sua, então essa é uma mensagem para a família, né? Que vocês não são propriedades e não podem ser obrigados a viver os sonhos frustrados ou os ideais dos familiares. Mas eu acredito que isso era antigamente, hoje já não existe mais isso. Aqui, então vocês... Pro, Oi. Eu desde pequena, eu sempre falei que eu queria ser médica, eu sempre me interessei pela coisa. E minha mãe, ela nunca falou nada, ela falou que era bom, que eu tinha mesmo que seguir meus sonhos. E que ela achava mesmo que eu ia mudar de ideia conforme eu fosse crescendo.
e que mesmo assim ela não ia se importar, mas eu não mudei de ideia e eu e ela somos felizes. Vendo? Então, eu acho isso, eu acho que por isso que tem que ter esse suporte da família. Vocês aprenderem também a conversar sempre com os pais, porque eu vou de novo falar. Os pais de vocês são as únicas pessoas que amam. Que a Alexia, que amam sem interesse. Então, eu falo isso para os meus filhos. Falo assim, gente, olha, as coisas que eu falo, vocês podem até achar que eu estou falando alguma coisa muito assim, que vocês vão achar, ah, nossa, mãe, mas é assim, sem interesse. O amor é aquele amor dado para vocês, aquela opção, aquela mensagem sem interesse. Interesse próprio, interesse financeiro, interesse seja lá qual for, tá? Então, vocês não são propriedade de ninguém, não podem ser obrigados Professora, a viver... Oi. Aqui, ó, minha prima, minha avó, minha mãe, eu e meu pai. Foi uma viagem que a gente fez, tá? Calma aí. Aqui, ó, Ai, minha que legal. prima, meu pai, eu, minha mãe e minha avó. Olha que foto bonita, hein? Essa daí merecia um quadro. Tá E bonita. tem, ó. Tem? Ele tá com a Tem. câmera aberta? Calma aí. É. É que não Tá, dá pra mostrar eu pelo tô vendo. computador. Peraí. Tem que ser um quadro especial, que é uma foto especial. Porque ficou bonita, né? Também é uma foto especial e também ficou bonito. Não importa se ficou feio ou não ficou. Não importa. Deixa eu só terminar, então, aqui, enquanto ele se ajeita aí. E podem ter gostos, crenças e percepções de mundos diferentes dos familiares. Então, pensar que cada um é um ser diferente do outro. Ninguém pensa igual ao outro. Até as digitais do nosso dedo são diferentes no mundo inteirinho. Então, Nada é igual. Nada é igual. Cada pessoa tem um desejo, cada pessoa tem. Só que todos esses desejos, quer ser cantor, quer ser ator, quer ser youtuber, quer ser só que bem direcionado, né? Bem orientado pela família para aprender a levantar e cair, né? A tudo achar que, nossa, ó Deus, não tenho sorte, ó Deus, não consigo fazer nada. Então, tipo, que nem eu patinando. Quando eu patino, eu caio, mas eu levanto e continuo patinando. Sim, é igual, a vida é assim. A gente tem altos e baixos. Você vê, olha, nós achamos que 2020, por ser um número tão bonito, 2020, ia ser um ano maravilhoso. Quando que a gente pensou que na confraternização de ano nós íamos ter assim uma tragédia, porque foi no mundo todo, até agora ainda não apareceu vacina, até agora ainda só especulação disso, daquilo, mas a gente, estamos todos aqui, graças a Deus, com nossas famílias, então a gente tem que pensar nisso, que estamos todos aqui com saúde, com a família. Professora. Oi. Você sabia que eu e o meu tio fazemos live junto no mesmo tempo de jogo no grupo, assim? Legal, hein? A gente compartilha o canal. Ah, que bom. Aqui, O ó. Henrique. Tem a foto de nós três, aqui de fundo. Aqui só eu virado. E aqui sou eu, meu pai e minha mãe na praia. Ah, que legal. Tem essa que é com a gata do meu irmão. Ai. Muito legal, Henrique. Gostei. Tinha que fazer um mosaico. Bom, sobre a aula de hoje, o que você aprendeu sobre escolha de profissão? O que você pensa para o seu futuro? Quais são suas metas de vida? Agora, prestem atenção no que eu estou pondo aqui embaixo. Elabore um texto e envie por foto. Para entregar até... Eu falei que agora tem tudo o tempo. Até o dia 23 de outubro, ou seja, para a próxima sexta-feira. Tá? Porque essa daí são todas... Olha... Eu já vou fazer, já.
Tá, são 40 pontos, né? Então, todos esses textos que vocês estão me mandando estão valendo 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, até novembro completar 40 pontos. Se faltar texto, vai ficar sem os 5 pontos, ok? Tá? Então, olha, isso aqui já está prontinho, prontinho, prontinho. Eu já até salvei, eu vou pôr no grupo, tá? Alguém queria falar alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Ô, Pro, depois você se inscreve lá no canal, se vocês quiserem. Eu não tô pedindo, se vocês quiserem. Tá ok. Se eu tiver tempo, né? Pro, Oi, amor. Pro, Oi, pode posso falar, te mostrar Rafa. o que minha prima fez? Olha o que minha prima fez no meu cabelo. Nossa, eu tô vendo que ela tá cheia de trancinha, coisa linda. Jackie Chan! Olha, Karate Kid! ficou show, hein? Ficou linda, top! viu? Não, tipo, obrigada. Ficou top. Ficou mó legal, Rafa. É tipo, Aí, o bom dessa trança é que dá pra dormir com elas. Não Tá? Eu incomoda. acho que até lavar, não é? Diz que pode lavar também, Sim. né? Então, lava Sim. porque vai lavar. É que depois a hora que você tirar, o teu cabelo vai ficar todo bonitinho, enroladinho. eu lembrei de Karate Sim, eu já Kid fiz com esse essas cabelo. tranças. Pode falar. Minha prima gosta de fazer. Minha prima gosta de fazer em mim, Olha, né? isso Ela daí também. precisa ter paciência, porque é uma pequenininha de cada vez, com os fiozinhos aí, né? Aí a gente fez enquanto assistia a série, ela. Aí eu fiquei bem sentada, eu fico um pouco sem paciência, eu falo, Você tipo, descansar um você não teve pouquinho. sono, não? Não, a gente tava assistindo e aí acho que ajudou um pouquinho, distraiu. Ah, então tá bom. Bom, gente, olha, um bom final de semana para vocês. Vou parar a gravação, Também. ok? Não esqueçam das Ô, Rafa! Professora!